Muito se ouve falar em análise de dados de vida e engenharia de confiabilidade, o uso de distribuições estatísticas e curvas de probabilidade de falha, confiabilidade e taxa de falha para análise de dados. Nesse vídeo, vou te mostrar um exemplo prático de como utilizar esses métodos de forma simples e didática. Olá pessoal, aqui quem fala é Leonardo Filho, engenheiro de manutenção, e hoje vamos discutir na prática sobre um estudo de caso aplicando métodos de engenharia de confiabilidade quantitativa, ou seja, o uso de dados e estatística. Já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para continuar recebendo nosso conteúdo e compartilhe com 10 amigos e seus grupos de redes sociais para fortalecer a comunidade da manutenção. Esse conteúdo de qualidade é feito com muita dedicação para vocês. A análise de dados de vida e engenharia de confiabilidade são investigações científicas que realizamos com o objetivo de provar ou não alguma hipótese de interesse. Essas investigações são realizadas coletando dados e analisando informações utilizando métodos estatísticos. De forma geral, dividimos esse procedimento em partes, que são as seguintes: realizar a taxonomia, que é a estruturação de dados de forma padrão, mais informações de vida do produto, definir qual é a hipótese de interesse que será analisada, ou seja, o objetivo da análise, selecionar a distribuição estatística que se encaixe nos dados e que modele, ou seja, que ajuste a vida útil do produto que está sendo analisado, estimar os parâmetros que ajustarão a distribuição aos dados analisados, gerar gráficos e resultados que mostrem as características da vida útil do produto e, por fim, interpretar os dados e tomar decisão com embasamento científico. Essas etapas são comuns em qualquer estudo envolvendo a análise estatística de dados. No caso, na nossa análise, a hipótese de interesse, ou seja, o objetivo, é avaliar a possibilidade de aumentar o intervalo de troca de injetores de combustível para resultar em redução de custos de manutenção com um risco controlado. Os injetores de combustível nos motores diesel têm por função essencial de pulverizar finalmente o combustível nas câmaras de combustão. Fazendo uma análise mais simples, com objetos mais comuns, seria como se fossem esses esguichos de água de uma fonte numa praça pública. O padrão correto seria um jato uniforme, mas excesso de água saindo por esse jato ou pouca vazão de água na saída são considerados desvios da função requerida do item, que é o de esguichar no padrão projetado o certo volume de água. Sendo assim, realizamos testes em bancadas de 626 injetores de combustível. Nesse total, conforme esse gráfico de Pareto, identificamos 275 injetores com desvio de injeção, sendo 98,9% dos injetores distribuídos entre dois tipos de anomalias representativas, que foram 60%, sendo 165 unidades com vazão de retorno alta, 38,9%, sendo 107 unidades com injeção direta, ou seja, excesso de vazão na injeção de combustível. Nessa próxima etapa, com a base de dados em mãos, vamos selecionar uma distribuição estatística adequada para realizar as análises. Se a distribuição estatística selecionada não ajustar bem os dados, as estimativas de confiabilidade serão imprecisas. Léo, já sei que a distribuição que eu vou usar, eu nem preciso fazer ajuste de dados, eu vou escolher a de Weibull, porque é a que todo mundo fala no momento, é a moda do momento, e é essa que eu vou usar. Negativo, meus amigos e amigas. Nesse caso específico, a distribuição de melhor ajuste estatístico para análise foi a do menor valor extremo, com o coeficiente de correlação mais próximo de 1. O que é que isso quer dizer? A distribuição de menor valor extremo é normalmente usada para modelar o tempo de falha de um sistema quando o seu componente mais fraco ele falha. Então, vamos escolher essa distribuição
Por quê? Porque ele é mais legal? Não, porque teve melhor aderência para modelar os dados na análise estatística de confiabilidade. Agora, nessa etapa, nós geramos os gráficos para realizar a análise dos dados de vida. Temos aqui 3 linhas que foram representadas no gráfico. A linha preta representa todos os injetores agrupados, a vermelha, os injetores em motores Tier 2 e a verde são injetores em motores Tier 3. Vamos focar a análise somente na linha preta, por causa que temos dados agrupados. Deixei marcado nos gráficos 2 linhas pontilhadas, que representam 2 períodos, que são o perímetro de troca preventiva atual dos injetores, que é 5.090 horas, e a hipótese de interesse para esse estudo, que é o perímetro de troca do injetor com 7.000 horas. Reforçando aqui novamente, a distribuição de melhor aderência ajustada foi a de menor valor extremo, que é representada por esse gráfico, como vocês estão vendo aí, o gráfico de aderência. Analisando os dados da curva PDF, ou seja, densidade da probabilidade de falha, que é representada por F de T, F minúsculo, pessoal, não esqueça disso. O pico dessa curva mostra em quantas horas trabalhadas se concentram os maiores volumes de defeitos nos injetores. Nesse caso, temos o maior volume de anomalias entre 6 e 7.000 horas trabalhadas. Segundo Bertesky, 2008, página 13, o histograma de frequências, bem como a função de densidade, descreve a quantidade de falhas em função do tempo. Assim, eles oferecem a mais clara e simples possibilidade de representar o comportamento da falha. Analisando agora a função sobrevivência, também conhecida como confiabilidade, representada por R de T, a análise R de T demonstra visualmente no eixo do tempo qual o comportamento de vida remanescente, ou seja, de vida restante do item ou da população a ser analisada, ou a probabilidade de cumprir a missão, que nós falamos como e conhecemos como função requerida ou função essencial, associada a um determinado intervalo de tempo. Fogliato e Ribeiro, 2009, página 10, afirmam que a função de confiabilidade, R de T, informa a probabilidade de a unidade apresentar sucesso na operação. Isso é, a ausência de falhas no intervalo de tempo entre 0 e T. E ainda estar funcionando no tempo T. A função de confiabilidade, R de T, é também denominada função de sobrevivência. Kardec e Nassif, 2009, relacionam a falha com confiabilidade. Mas de que forma eles fazem essa relação? Da seguinte forma: quanto maior o número de falhas, menor será a confiabilidade de um item. E quando maior a confiabilidade, melhores serão os resultados para o cliente ou usuário. E por fim, quanto maior a confiabilidade, menores serão os custos de produção. Agora, a taxa de falha. No nosso estudo em questão sobre os injetores, é a principal informação de interesse, mas antes vamos alinhar alguns conceitos. Segundo Viana, 2021, página 182, a função taxa de falha é a frequência com que ocorrem as falhas em um determinado período de tempo, medida pelo número de falhas para cada hora ou o número de operações, ciclos, do sistema ou componente. Nesse caso, percebemos que entre os intervalos de troca atual e a hipótese de interesse, temos um aumento do risco de falha. Mas lembre que eu falei, no início do estudo, os injetores com anomalia continuam operando, porém com restrições à total função requerida. Então podemos assumir com segurança realizar a extensão da vida, no caso, a extensão do tempo de troca desses injetores para 7.000 horas trabalhadas. Ainda por fim, para fechar com chave de ouro, é bem legal coletar os valores dos gráficos e transferir para uma formatação condicional simples em Excel, trabalhando com escala de cores, o que facilita muito e fica bem legal visualmente a sua análise, fazendo a comparação e a apresentação gerencial.
desses dados aí para a liderança. Se de repente for necessária a análise relacionada ao MTBF, que é o tempo médio entre falhas, sabemos que conceitualmente, se nós temos os valores de taxa de falha disponíveis, podemos dividir 1 pela taxa de falha e assim nós vamos encontrar o valor do MTBF para esse intervalo específico de horas e realizar mais análises de acordo com o objetivo do estudo de confiabilidade ou, se for solicitada, mais visões para que você possa apresentar no seu projeto e tomar também mais interpretações aí com esses dados. Que legal essa visão. Temos nessa coluna as faixas de hora do item analisado, depois os dados de probabilidade acumulada de falha, sendo os valores críticos mais quentes, ou seja, mais vermelhos, e agora os dados de confiabilidade também, bem como os dados de taxa de falhas e o MTBF, dependendo da análise, como nós falamos. Perceba o seguinte, a utilidade da análise dos dados de vida, que é a LDA, e a tomada de decisão nem sempre é baseada somente na interrupção de operação do componente analisado. Se fosse assim, somente analisaríamos dados de peças ou componentes quebrados, ou seja, com a falha total instalada ali ou a corretiva acontecendo. Muito obrigado pela sua atenção e lembre o seguinte, a análise correta é a análise confiável. Até a próxima. Se inscreva no canal, curta, comente, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo. Nos ajude a fortalecer a comunidade da manutenção.